Sabe aquelas pessoas que você ajuda, que você tem vontade de ajudar, mas ela não quer ser ajudada? No sábado é permitido fazer o bem ou o mal. Sabe, a gente tem que fazer o bem. Se eu tô vendo uma pessoa que tá precisando de minha ajuda, que ela precisa da minha bondade, eu tenho que estar disposto a ajudar essa pessoa. O maior problema da fé é que a gente pensa que o importante é o tamanho da fé. O importante é onde você coloca a sua fé. O sábado realmente vai ser um dia normal pra gente. Vai ser um dia como qualquer outro. Mas se a gente depositar a nossa fé, a nossa esperança do sábado na pessoa que é o foco do sábado, aí sim vai ser um dia especial, vai ser um dia diferente. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ManaCast. Meu nome é Sami. Meu nome é Felipe, estamos aqui para mais um episódio. Hoje, só dando um avisozinho rápido aqui pra vocês, que a inscrição da nossa lição já está aberta, abriu por agora aqui em junho. Então, já se inscreva, porque esse material aqui é top de linha, é um material que a gente usa para se basear nos nossos temas, nas nossas histórias. Então, se liguem e já façam inscrição, porque é muito bom esse material. Já garanta para edificar a sua vida espiritual. Exatamente. Sami, nós estamos aqui com um convidado que já apareceu anteriormente. Já apareceu várias vezes, já tá de casa já. Mas já é de casa. Seja bem-vindo, Victor. Valeu, Muito Vitor! Você está mais... É uma honra pra gente ter você aqui novamente, para você Obrigado. compartilhar o conhecimento. É muito legal estar aqui com vocês e é muito legal contribuir um pouco com um pouco que a gente sabe. Isso Ele aí. tá falando isso aqui na frente das câmeras. É. Atrás das câmeras ele fala que não queria... Mentira. Mas como você já sabe, que você já teve aqui no episódio anterior, nós temos uma nova dinâmica. Uma dinâmica. Pode pegar aí, Filipão. Com aquela caixa, né? A famosa Caixa caixa do do ManaCast. E aqui você vai pegar uma palavra, como você já sabe, e de acordo com essa palavra você vai falar alguma experiência, alguma música, alguma coisa da sua vida que tem a ver com essa palavra. Bondade. Bondade. O que essa palavra remete a você? Algum testemunho, alguma música, alguma experiência? Um ensinamento bíblico? Bondade eu acho que é uma coisa muito legal, assim, quando você se tem entre os amigos, né? Então, momentos que você tá passando por dificuldades, alguma coisa assim, alguém vai lá e te traz um presentinho, um chocolate, uma coisa assim. Tipo, não é uma coisa muito cara, não é uma coisa que você tava precisando, mas é uma coisa que você fica muito feliz quando recebe. Aquece o coração. E aquece o coração. Eu A acho gente que descobre que são verdadeiros amigos no momento de dificuldade, realmente, né? eu acho que é muito importante a bondade entre os amigos, e não só entre os amigos, mas entre colegas. E você ser uma pessoa bondosa, é muito interessante ter uma pessoa bondosa em volta. É gostoso de estar perto dessa Sim. pessoa. Sim. E você trouxe toda essa palavra, né, falando sobre bondade, e eu me lembrei muito sobre o nosso assunto aqui da lição, que vai combinar totalmente, porque a gente vai falar Verdade. na frente de todos, né, onde Jesus, ele cura um homem que estava com a mão atrofiada na sinagoga. E ele curou em que dia? No sábado. E para os judeus, né, e os líderes daquela época, curar no sábado era um trabalho. Você não podia fazer nada no sábado. Na verdade, pra eles, o sábado era o dia que você tinha que meio que não fazer nada, entre Sim. aspas, né? Você tinha que acordar, comer, dormir. Acordar, comer, dormir. Ir E pra nem igreja, podia fazer preparar a nada. comida. Oi? Nem a comida não podia nem preparar. cozinhar. E você, uma coisa também, você não podia nem carregar peso no sábado. Tipo, se você tivesse, sei lá, um saco de arroz pra levantar pra levar pra casa, você não podia, porque era acusado no trabalho e você não podia fazer no sábado. E Jesus, ao demonstrar essa bondade para com aquele homem, ao ele curar, ele mostrou bondade, não foi isso que aconteceu? certeza. Jesus, ele mostrou o seu amor pelo próximo. E Jesus, ele veio mostrar a verdadeira essência do sábado. Que a essência do sábado não é cheia de regras, tradições e rituais que o povo de Israel estava colocando sobre um dia tão precioso, um dia de amor, de bondade. A essência do sábado era ajudar o próximo. E Jesus veio mostrar isso para cada um de nós hoje, né? Que o sábado é um dia para a gente realizar a bondade. Inclusive, o versículo tema da nossa lição de hoje é Marcos 3, 4 e 5, que fala: Em seguida, voltou-se para seus críticos e perguntou: O que a lei permite fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Eles ficaram em silêncio. Jesus olhou para os que estavam ao seu redor. Então disse ao homem: Estenda a sua mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada.
Isso mostra realmente a bondade. E além disso, Jesus estava querendo dar um exemplo a todos à sua volta, que inclusive estavam o julgando e reclamando com ele por estar fazendo esse trabalho no sábado, entende? Então essa lição aqui vai ser muito importante até pra gente discutir sobre isso, sobre coisas que muitas vezes a gente acha que a gente deve ou não fazer, mas na verdade a gente pode estar errado, não, Vitor? E você consegue saber que essa história de não trabalhar não era um negócio muito do coração dos fariseus, porque para eles, por exemplo, se um muro caísse em cima de uma pessoa, eles só podiam tirar os tijolos suficiente para saber se essa pessoa estava viva ou morta. Se ela estivesse viva, aí eles podiam tirar ela debaixo do muro. Mas se ela estivesse morta, ela tinha que ficar ali até o pôr do sol. Só que uma ovelha que vale dinheiro, que custa dinheiro, eles eram totalmente permitidos a salvar a ovelha, porque custava para eles perder uma ovelha. Era uma coisa cara. Vendia no templo, né? Vendia, e então dá pra ver que eles não estavam muito se importando Curiosidades com Com o Vitor, tá, galera? a Não vida. sabia dessa. com a vida. Eles estavam mais se importando com o dinheiro, com a forma de eu controlo, eu sei, você tem que obedecer porque eu tô falando e porque tá na Bíblia. Mas não tava na Bíblia. Sim. Então, isso era uma forma deles controlarem as pessoas e já sabe, conhece aquelas pessoas que são muito mandonas, que às vezes estão erradas, mas Sim. não Não admitem, né? até ficar claro que elas estão Sim. erradas, até serem refutadas, elas Continuam no erro. vão no erro e continuam só pra poder dizer eu tô certo, você tá errado. Eu imagino os fariseus, a minha imagem de fariseu é uma imagem de uma pessoa bem, não de todos os fariseus, porque isso seria bem, A gente bem tá ruim, querendo generalizar, mas né? a imagem assim de um Central, fariseu, né? desses fariseus que estavam criticando Sim. quando Jesus curou a mão, é de uma pessoa assim, carrancuda, de Sim. uma feição de quem passa raiva muito. Aham. E assim, uma pessoa que não é feliz. Sim. Sabe aquelas pessoas que você ajuda, que você tem vontade de ajudar, mas ela não quer ser ajudada? Sim. Então, Jesus, ele deu a bondade, ele fez tudo que ele tinha que fazer. E eles negaram tudo que Jesus fez. Então, hoje, eu acho que a gente tem que observar bem isso e pensar: será que eu tô negando o que Jesus fez por mim? E na verdade, o Jesus, ele não ficou até chateado, assim, porque a lição fala que ele até se zangou, assim, com as pessoas, mas ele não ficou chateado porque as pessoas estavam julgando, reclamando dele. Mas ele ficou chateado porque os líderes religiosos, que eram para ser as pessoas que iam Um falar. exemplo, né? Era para ser o exemplo, que ia falar o certo, ia disseminar a mensagem boa, eles estavam disseminando a mensagem totalmente contrária do sábado. E estavam querendo impor uma regra que não tinha nem sentido. O próprio Jesus falou isso. Tiraram a essência, né, do dia que Deus criou. O sábado é para um dia fazer o bem, ao ponto que Jesus ele pergunta: no sábado é permitido fazer o bem ou o mal? Sabe, a gente tem que Sim. fazer o bem. Se eu tô vendo uma pessoa que tá precisando de minha ajuda, que ela precisa da minha bondade, eu tenho que estar disposto a ajudar essa pessoa. Eu não posso deixar essa religiosidade Religiosidade, me isso. atrapalhar. Eu tenho que fazer o que Cristo ele fez, né? E Jesus ele nos mostra aqui um exemplo que no sábado, né, um dia a gente ficar também na cama o dia todo. É um dia a gente Sim. trabalhar para a obra de Deus. É um trabalho não para nosso bem material, econômico. É um trabalho que a gente está fazendo para o reino. Qual é o trabalho do reino? O trabalho do reino é salvar pessoas. Então, nós temos que trabalhar no sábado em prol das pessoas, salvar vidas. Seja você fazendo alguma bondade, visitando o seu próximo, levando uma cesta bíblica ou até indo para as ruas pregar. É verdade. Eu acho que o sábado é um momento assim que é pra ser, como posso dizer, um momento que você tá em contato com Deus. Uhum. E o sábado desde o início foi um dia de descanso. E eu não sei você, mas eu não consigo descansar com raiva, É verdade. com rancor, com às vezes até quando tem muitas regras, a gente não consegue. Então, Deus criou suas regras porque regras são necessárias. Imagina aí, alguma Mas pessoa... Continue. você passar dessas regras e colocar regras pra controlar outras pessoas Regras não é humanas. descansar. Uhum. Exatamente. Então, Jesus, ele fazia o que era necessário,
no sábado, mas ele também fazia o que era relevante, Que era certo. que era certo, que era importante para a pessoa que estava recebendo aquele milagre. Imagina, esse cara que recebeu essa mão, ele deve ter usado a mão para bênção, para Com certeza. honra e glória do Senhor. Porque se eu fosse curado, se eu tivesse a minha mão atrofiada, se eu fosse curado, eu agradeceria várias vezes e eu usaria aquela mão especificamente para a obra do Senhor. Então, eu acho que ele foi muito útil. Na Bíblia não fala nada, mas eu acho que ele foi até mais útil Ele que foi um os fariseus testemunho. que estavam criticando. Exatamente. E Então, como se a Felipe você acabou de falar, ele foi a testemunha, né? Pro resto. se você parar de criticar e começar a fazer, até quando a gente tá jogando e tal, eles falam, fala menos, joga mais, essas coisas assim. Critica menos, faz mais. Às vezes a gente fala tanto, se incomoda, porque tá fazendo o nosso trabalho e a pessoa não faz, a gente se incomoda tanto com aquela pessoa. Faz o seu, você vai ter a sua recompensa. Mas não critica, não julga. Deixa, ela vai ter o seu julgamento com Deus. Quem vai julgar é Deus, não é você. Então, descanse no sábado e aproveite a vida, não só no sábado, mas nos outros dias Não também. seja igual os fariseus. Porque os fariseus, eles quebravam o sábado de uma certa maneira, porque eles achavam que estariam guardando, como você disse, mas no sábado eles estavam cheios de ódio. No sábado eles queriam ver se as pessoas realmente estavam guardando. Julgando. Eles estavam julgando, estavam no sábado, era parecendo um dia de julgamento, sabe? Pois é. Todo sábado é um dia de julgamento. Vamos julgar o pessoal. Vamos ver quem é que tá pecando aí, porque a gente vai condenar, porque a gente vai apradejar, porque a gente vai matar essas pessoas. Mas o sábado, eu deveria ser um dia de descanso. Eles que deveriam ser exemplo. Eles deveriam mostrar, não, povo. O sábado é um dia de a gente fazer a bondade do Senhor. O sábado realmente é um dia que a gente deve ajudar. Só que os fariseus não estavam fazendo isso. Em vez de eles serem um exemplo para o povo, mostrar o caminho, não. Esse sábado deve ser vivido dessa forma. Eles estavam mostrando totalmente o contrário. E é exatamente por isso que em Marcos relata o que Jesus falou. O sábado é um dia para fazer o bem ou o mal. Ele jogou essa indireta, direta, na Sim. cara dos fariseus, porque, tipo, é exatamente isso. Eles estavam usando o sábado como dia para eles julgarem, para eles até fazerem coisas erradas por conta das leis que eles próprios criaram, como se tivesse com a justificativa, no caso, de estar se baseando em Deus, na Bíblia, mas na verdade isso estava errado. E aí, o que a gente traz de lição disso como o Victor falou, primeiro, não julga as pessoas. A gente pode estar achando que o outro está fazendo errado, mas em vez da gente julgar, por que a gente não busca saber também? Porque muitos daqueles fariseus, eles podem ter ficado daquele jeito por questões de tipo, o que foi passado para mim foi isso, então para mim é o certo. Porque Sim. realmente acontece muito. Mas em vez da gente fazer isso, por que a gente não vai atrás realmente? Por que a gente não vai na Bíblia estudar? Por que a gente não vai conhecer, não vai vivenciar como é aquilo? Porque até pro próprio homem da mão atrofiada, se ele tivesse esse pensamento de tipo, no sábado eu não posso fazer nada, no sábado eu tenho que seguir aquilo ali exatamente como tá na lei, ele próprio poderia até não aceitar a cura de Cristo. Mas ele, por ter o coração limpo, estar tranquilo fé. sobre aquilo e teve fé em Jesus, ele foi curado e conseguiu uma transformação realmente na vida dele. Quantas foram as vezes que Jesus cura uma pessoa e depois fala, tua fé te curou? Então, eu imagino que todas essas pessoas tiveram que ter muita fé. Na outra lição, a gente falou sobre o leproso e foi muita fé porque ele tinha fé que ele poderia curar, mas ele ainda assim pediu a permissão. Então, nesse caso, ele não pediu, mas Jesus foi lá e fez um milagre e imediatamente aconteceu. Ellen White diz que na hora ele foi curado. A gente tem que parar de dizer, eu estudo a Bíblia, então porque eu leio a Bíblia, eu leio um capítulo de provérbio por dia, então eu leio a Bíblia, e você não lê a Bíblia, então você tá errado, você tem menos fé que eu. Jesus fala que é do tamanho de um grão de mostarda. Então, fé não é um negócio que você mede o tamanho da sua fé. Fé é um negócio que o quanto mais você acreditar, mais ela vai ter fé.
E o maior problema da fé é que a gente pensa que o importante é o tamanho da fé. O importante é onde você coloca a sua fé. Exatamente. Porque se você colocar fé que a montanha vai mover, talvez ela mova, se ela for importante para a obra do Senhor. Mas se ela não for importante, você vai ficar lá olhando para a montanha e ela não vai sair do lugar. Então, ele teve fé quando Jesus se aproximou dele. A gente tem que ter mais fé. A gente tem que colocar fé em lugares positivos. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu sonhei que eu sabia voar. E aí eu tinha certeza que eu sabia voar. E aí eu cheguei pro meu irmão e falei, eu sei voar. E ele começou a rir da minha cara. Só que, como eu era pequeno, eu não lembro o que aconteceu, mas eu tinha certeza como se tivesse acontecido. Sabe aquele sonho que é tão real? Sim. Aí eu subi em cima da pia do banheiro, falei, eu vou pular. E eu vou voar. Aí ele falou, tá bom, vai lá. Eu pulei, caí no chão, cara. Me machuquei. Mas eu falei, eu vou voar. E eu fui lá e pulei de novo. E eu demorei algumas vezes, eu me machuquei várias vezes pra poder realmente acreditar que era um sonho. E que eu não sabia voar. Mas isso é porque o voar não era uma coisa importante. Era uma coisa muito, muito fútil. Era uma coisa que era da minha vontade, não era da vontade de Deus. Tanta coisa que a gente pode colocar fé, que eu tenho fé que eu vou conseguir fazer uma missão do outro lado do mundo. Não sei falar inglês, não sei, mas eu tenho fé. Quantas pessoas foram e voltaram e ainda contam testemunho? Você tem vontade de ser uma dessas pessoas? Então, se você tiver vontade, coloque fé. Vai ver, até a sua mão é curada para você conseguir fazer isso. Sim. É verdade. E voltando a esse tema do sábado em si, é exatamente essa questão. É a questão da fé, a questão de você acreditar. Porque muitas pessoas falam que até hoje o sábado, como se fosse um dia, aquele dia alienado, aquele dia vai pra igreja, aí Já tem toda aquela rotina aí feita. tem um PG, tem o clube, tem alguma coisa. Mas aí no final do dia, deu o pôr do sol, começa a fazer as mesmas coisas, a rotina volta ao normal. A rotina da semana volta ao normal. E se esquece do sábado, né? E se esquece do sábado. O sábado é como se fosse um dia, vou botar uma camisa arrumada, botar uma roupa mais social, porque eu vou pra igreja, vou ali ver a pregação, vou tá olhando, mas não vou estar entendendo nada, não vou estar prestando atenção em nada. E aí depois que passar, vai voltar tudo ao normal. Mas exatamente por essa questão da gente acreditar que tem algo, a gente precisa mudar o nosso pensamento. De tipo, se a gente continuar na mesmice, na mesma rotina, no costumeiro o tempo todo, o sábado realmente vai ser um dia normal pra gente. Vai ser um dia como qualquer outro. Mas se a gente depositar a nossa fé, a nossa esperança do sábado na pessoa que é o foco do sábado, aí sim vai ser um dia especial, vai ser um dia diferente. E é por isso que a gente fala e repete muitas vezes que o sábado a gente não tem que viver só no 7º dia da semana. Mas a gente tem que viver no sábado como se fosse todos os dias. Adventista no sábado. Pois é. A gente tem que viver o sábado como se fosse todo dia da nossa semana. Se eu tivesse a oportunidade, provavelmente, eu acho que não, porque a vida é muito corrida. Sim. Mas igreja todo dia? Ótimo. Pelo menos algumas vezes na semana aí a gente poderia ir. Porque a gente tem que viver o sábado todos os dias. Mas não só a questão da igreja, porque ir pra igreja todo mundo pode fazer. Mas a questão de realmente viver o evangelho todos os dias. Não só indo na igreja, não só tendo... eu vou sábado. Sábado eu vou pra igreja. Mas nos outros dias você se comporta que nem um fariseu. E aproveitar, né, pra quando chegar o sábado, né? Daqui uns dias sábado, né, quando sair o podcast, a gente aproveitar esse sábado e refletir um pouquinho mais sobre o caráter de Deus, né? Porque o sábado é um dia que a gente tem que estar perto de Cristo, né? Sim. Nos outros dias da semana a gente tem escola, aí tem academia, tem um bocado de afazeres, né, pra fazer, tem prova, teste, e a gente fica acumulado. E a gente não tem tanto tempo pra gente estar tão próximo de Deus. É claro que a gente, todo adolescente, tem que fazer seu devocional, pegar a sua lição, a Bíblia e ler. A gente tem que sempre separar esse momento. Mas no sábado é um dia onde a gente pode ter mais tempo, passar tempo com Deus. Então aproveite no sábado, em vez de ficar julgando, em vez de colocar um bocado de regras humanas, tradições, bora viver o real sentido do sábado, que é conhecer Jesus. É fazer do sábado um dia onde a gente pode
contemplar o caráter de Deus. Coisas que os fariseus estavam distorcendo. Em vez de mostrar qual era o verdadeiro caráter de Deus, de um Deus poderoso, um Deus criador, estava mostrando em um Deus tirano. E pra mim o princípio é realmente esse, não julgar. Porque pra Vitor, o sábado dele ele pode estar mais perto de Deus se ele estiver em casa, Sim. lendo a lição ou fazendo um PG com a família. Mas pra mim, eu posso estar mais próximo de Deus, posso estar vivendo o real motivo do sábado, não vendo o pôr do sol na praia, fazendo um devocional ao ar livre, fazendo alguma coisa assim Visitando alguém. visitando alguma pessoa, indo a algum lugar bonito para contemplar a natureza, contemplar as coisas, ou se simplesmente alguém pode sentir realmente a presença de Deus só olhando para o céu ou só fazendo alguma coisa, só vendo um podcast, por exemplo. Mas exatamente essa questão da gente não julgar, que para mim é o princípio maior, o ponto maior da questão é exatamente isso. Os fariseus terem julgado exatamente o que a lição fala. Jesus não ficou chateado, não ficou irado, porque eles estavam, por conta que eles estavam julgando, mas porque eles tinham manipulado e tinham mudado a regra de Deus. E com isso estavam julgando, tipo, duplicou o problema, entende? Então, em vez da gente fazer isso, da gente colocar nossas próprias regras, os nossos próprios princípios, nossos próprios entendimentos, por que a gente não busca a Deus em primeiro lugar? Sim. E principalmente da forma com que a gente se sinta confortável com ele, sabe? Então, Vitor, a gente também tá falando aqui agora sobre o que a gente pode fazer no sábado, né? A gente pode ir em um pôr do sol. E eu queria saber, você, no seu sábado, o que você mais gosta de fazer? Que pode ser uma dica tanto pra gente e pros Sim. adolescentes. No sábado, eu gosto. No sábado é um momento muito de família lá em casa, né? Porque meu pai, na maioria das vezes, tá viajando. E ele separa alguns sábados, assim, que... Não, esse sábado eu não vou ter compromisso nenhum, eu vou ficar em casa. Então, lá em casa, minha mãe trabalha aqui na União, né? Então, fica o dia inteiro. A gente tem um momento da noite, mas é muito corrido, porque amanhã vai ter que acordar cedo e tal. Então, no sábado é um momento que a gente fica, assim, na varanda, no ventinho fresco, conversando. E tem que tomar cuidado, é claro, com os assuntos que você conversa. Sim. A gente vai Pra não desviar direcionando, o foco, né? mas a gente conversa sobre várias coisas. E uma das coisas que eu mais gosto de fazer no sábado é pensar no céu. Porque, assim, eu acho que a gente tinha que parar pra pensar no céu todo dia. É verdade. Não ser um negócio rotineiro, assim, de... Tá bom, agora eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, agora eu tenho que pensar no céu. O que eu vou fazer no céu? Não, ser uma coisa mais... Caramba, como é que vai ser, sei lá, pipoca doce no céu? A gente nunca pensa em coisas assim. Mas eu imagino que no céu não vai ser um lugar assim que a gente vai fazer qualquer coisa. Eu acho que no céu vai ser um eterno sábado. Porque o sábado foi feito para descansar e adorar a Deus. E o propósito do céu é adorar a Deus para sempre. Então eu imagino que a gente, tudo que fizer, vai fazer graças a Deus que eu tô aqui no céu. Eu não estaria aqui se A gente Jesus vai não tá dando tivesse... risada com Jesus. Imagine. Exatamente. Deve ser muito bom. Então, eu gosto de, no sábado, pensar no céu e em diferentes maneiras de adorar a Deus no Imagina céu. aí a gente no céu, sentado na varanda do Castelo Celestial, com nossa família de milhares de pessoas, conversando sobre vários assuntos. Imagine. Exatamente, eu achei perfeita a sua analogia. O céu é um sábado eterno. Porque muitas vezes a gente tem na nossa mente que o sábado é aquele dia chato, o dia que a gente não pode fazer. Vou esperar O- acabar o sábado pra poder jogar bola com os meus Pois amigos. é, o sábado é aquele dia chato, aquele dia de proibição. Mas na verdade não. Deus mostra que o sábado é o dia do que a gente pode fazer. É o dia que a gente pode ainda mais adorar a Deus. O dia que a gente pode e deve ainda mais se conectar com Ele. Então a gente não tem que pensar, é um dia que eu vou ficar sem jogar, um dia que vai ser chato, um dia que... Não, você tem que pensar, é um dia que eu posso fazer, um dia que eu posso ir pra igreja. Porque já todo, Um dia realmente que a eu tenho igreja... tempo. É exatamente o dia que eu tenho tempo pra fazer o que realmente importa e o que realmente é meu propósito aqui na Terra. Imagine
todas as gerações do Maná Team lá no céu, em um bate-papo. Que incrível vai ser, né? Vitor, a gente teve uma conversa incrível, mas infelizmente já tá acabando. Passa tão rápido, né? Mas você falou, nos trouxe tanta informação, tanto conhecimento, que edificou as nossas vidas, e eu tenho certeza que também edificou a sua vida. Vitor, então eu queria que você orasse pela gente, pelos adolescentes aqui, e a gente vai se aproximar mais de Deus do céu nessa oração. Que pena que o tempo acabou, mas no céu o tempo não vai acabar. Amém. Então eu quero ver Amém. você lá. Vamos nessa. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por esse momento aqui que nós temos de conversa. Obrigado pela oportunidade de estar aqui e de conversar sobre o teu sábado, o teu dia, o teu milagre e do teu céu. Senhor, abençoe para que a gente não se distraia aqui nesse mundo, para que a gente possa estar no céu e te adorar nesse sábado eterno. Nos ajude, enquanto isso, a obedecer às tuas regras, não as regras humanas, durante o sábado, para que a gente possa te adorar mais, com mais tempo, com mais força de vontade no sábado. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado, Vitor, pela sua presença. Obrigado por todas as informações. E foi isso, pessoal, nosso episódio. Não perca os próximos, viu? Isso, não esqueça também de compartilhar, dar seu like, seu comentário aí, bota aí um comentário como você acha que vai ser no céu, tá? Isso. Como você acha que vai ser no céu. E é isso, mande para algum amigo, alguma pessoa que sabe que vai gostar desse bate-papo aqui. E é isso, não perca os próximos, como o Felipe falou, e tchau. Tchau, Valeu. pessoal.